vamos abrir a linha internacional aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Linha Internacional. Direto dos Estados Unidos, o Eduardo Barão vai falar com a gente aqui, vai trazer destaques internacionais nessa participação no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia para você, Barão. Fala, Pedro. Bom dia para você. Todo mundo aí no Brasil. Foi preso ontem aqui em Nova York mais um homem acusado de agressão contra uma mulher de origem asiática. Ele se chama Brandon Elliott. E no último final de semana acabou agredindo de forma covarde uma senhora de 65 anos que estava indo à igreja. Esse tipo de crime contra pessoas de origem asiática cresceu 1.900% no ano passado em meio à pandemia. É uma situação que está preocupando muito autoridades por aqui, em especial o presidente Biden, que está mudando algumas leis, inclusive, para tentar diminuir esse tipo de agressão que começou durante a pandemia. Esse homem está preso, a senhora foi internada, o estado de saúde dela é estável, mas há uma situação que se repete não só aqui em Nova York, como em outras partes aqui dos Estados Unidos. Agora, já se sabe se são atos que têm ligação entre eles, Barão, são orquestrados ou são manifestações ocasionais que não têm relação entre elas? Não tem, Thaís. São casos ocasionais em diferentes partes do país e variam muito, de cuspidas, xingamentos até agressões físicas mesmo. Muitas comunidades agora, aqui nos Estados Unidos, de origem asiática, manifestam que estão com medo de sair, caminhar pelas ruas. Há uma colocação feita por essas entidades de que o ex-presidente Donald Trump acabou fazendo com que muitas pessoas tivessem esse tipo de ódio, né, o chamado crime de ódio, principalmente quando Trump chamava o coronavírus de vírus chinês. E isso, de alguma forma, acabou levantando essa questão aqui nos Estados Unidos. É um crime que está chamando a atenção no país e muitas pessoas sendo ofendidas, sendo agredidas sem nenhum motivo. Tá aí o Eduardo Barão, né? Que história essa aí também. É óbvio que todos esses casos devem ser repudiados, né, Barão? A gente não precisa ter nenhum tipo de restrição para falar de todos esses acontecimentos e estamos vendo aí que não é exclusividade, né, de um povo, de um segmento da sociedade, a crueldade implicada e que os casos precisam mesmo desse desfecho, né? Precisam ser apurados, precisam ser investigados e chegar ao tribunal. Aí nos Estados Unidos a coisa parece que é um pouco mais célere quando a gente fala da justiça em relação a outros países como o Brasil, né? E vamos esperar agora para ver o desdobramento aí, como vai ser o desfecho desse caso também, né? Você tem toda a razão, Pedro. A gente já cansou de ver aqui situações específicas. Eu lembro do 11 de setembro, né, quando a Al-Qaeda acabou atacando aqui os Estados Unidos, que qualquer pessoa que se parecesse, né, com alguém de origem árabe, muçulmana, sofria agressões aqui nos Estados Unidos. Eu lembro dos motoristas de táxi de Nova York, né, o City, que não tem nada a ver com aquele pessoal lá, e eles eram agredidos, né? A gente viu recentemente esse movimento Black Lives Matter também, envolvendo os negros por aqui, ainda após o caso George Floyd, julgamento inclusive do policial que matou o Floyd, Derek Chauvin, está sendo realizado nesse momento aqui nos Estados Unidos. Mas é uma situação complicada que difere de um momento para outro, de uma comunidade para outra, mas é uma situação muito grave que agora as pessoas de origem asiática, infelizmente, estão passando por aqui. Eu estava pensando, Barão, tinha gente no começo da pandemia que dizia assim, isso aqui vai ser um choque no ser humano, a gente vai sair melhor dessa, vamos aprender, seremos mais solidários. Deus do céu, santa ilusão, não é? Mas acho que é bom esse alerta também, não é, Barão? Porque é uma prova de que discursos de ódio, e às vezes a gente até minimiza, isso é coisa de internet, é coisa de maluco em rede social, às vezes eles brotam para a realidade também, né, Barão? Ainda quando você tem um líder incentivando isso, né, Thaís? A gente cansou de ver o ex-presidente Donald Trump insuflando os apoiadores, criticando a China, nunca chamou de coronavírus, falou muitas vezes vírus chinês, e ele tem, sem dúvida nenhuma, uma popularidade muito grande por aqui. Isso também acabou inflamando os apoiadores dele. Não dá para falar que uma coisa especificamente está ligada com a outra, mas que tem uma quantidade muito grande de americanos que devotam o ex-presidente Donald Trump, acham ele diferenciado e tudo mais. Agora, a população aqui nos Estados Unidos, de origem asiática, e não é assim pessoas que chegaram ontem aqui, são pessoas que estão há décadas, têm filhos, netos, bisnetos já morando
mais americanos do que muita gente que passou por aqui, está assustada, está com medo de sair na rua, e é uma tristeza a gente acompanhar isso no meio dessa pandemia, como você falou, que deveria unir muito mais a humanidade. A comunidade asiática que é enorme nos Estados Unidos, né? Para começar pelo Havaí, né? Que é quase na Ásia já, né? E é um estado americano. Quando você ia falando, eu lembrava do 11 de setembro, Sikhs, né? Que é uma comunidade religiosa indiana, né? Paquistaneses também, mas ali são muçulmanos também, mas os Sikhs eram muito visados, porque eles usam turbante e barba, né? E não tem rigorosamente... Bom, como se algum outro muçulmano que não fosse aqueles caras que fizeram aquilo tivesse a ver diretamente. Mas, enfim, nem pela aparência. Eu também me lembrava, enquanto você ia falando, que a comunidade asiática já foi alvo de grande preconceito nos Estados Unidos durante e depois da Segunda Guerra, né? A comunidade, por causa do Japão ter se aliado ao eixo. Os Estados Unidos fizeram campos de concentração. Eles pegavam os japoneses e descendentes em casa e levavam para campos de concentração. Enquanto tinha lá na Europa de judeus, lá havia extermínio, né? Nos Estados Unidos não havia isso, mas havia a separação. Pega aquele japa ali e bota ele aqui. Deixa eu cuidar dele, porque só pelo fato dele ser oriental, ele é perigosíssimo. É preconceito, ignorância, é xenofobia. Eduardo Barão volta de Nova York, hein? Ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você, Barão. Até a próxima. Para vocês também. Muito obrigado, um grande abraço, até mais. Rede Bandeirantes de Rádio.